Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar de uma região que tem enfrentado alguns conflitos das últimas décadas. A região do Cáucaso é uma região de grande valor estratégico. E ali nós encontramos, por exemplo, duas ex-repúblicas soviéticas que, desde o final da década de 1980, se envolveram em conflitos. É o caso da Armênia e também o caso do Azerbaijão. Para entender um pouquinho desse conflito, é preciso que falemos um pouquinho também da história que deu origem a esse conflito ou a esses conflitos envolvendo os armênios e os azares, como é chamado o povo que vive no Azerbaijão. Então, durante muito tempo, Armênia e Azerbaijão fizeram parte do Império Russo. No início do século XX, com a Revolução Bolchevique, a vitória da Revolução Bolchevique, que levou ao poder os comunistas na Rússia, que posteriormente criaram a União Soviética, nós tivemos um período em que, com o fim do Império Russo, Armênia e Azerbaijão conseguiram a sua independência. Todavia, logo no início da década de 1920, 1922, 1923, por aí, nós tivemos a Constituição da União Soviética. E tanto a Armênia como o Azerbaijão passaram a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final da década de 1980, já com o enfraquecimento da União Soviética, as hostilidades entre armênios e o povo do Azerbaijão, os azares, começa a gerar um conflito na região que ficou conhecida como Nagorno-Karabakh. Com o fim da União Soviética, no final de 1991, podemos assim dizer que esse conflito assumiu maiores proporções. Uma guerra que durou até 1994 e que culminou com a morte de dezenas de milhares de pessoas. As análises ou as estimativas indicam algo em torno aí de 30 mil pessoas, um pouco mais do que isso. Logicamente que, quando se fala em guerra, em conflito, muitas vezes o número de mortos anunciados nem sempre corresponde à verdade. Em muitos casos, esse número é bem maior. Então, podemos assim dizer que os armênios venceram esse conflito. A província de Nagorno-Karabakh, localizada dentro do Azerbaijão, ela conseguiu a sua, podemos assim dizer, independência. Essa independência não foi reconhecida pela maioria dos países do mundo. Ou seja, o estado de Nagorno-Karabakh, que posteriormente passou a se chamar Artsakh,
não foi reconhecido pela maioria dos países. Mas, como a maior parte da população da província de Nagorno-Karabakh é constituída por armênios, dados extraoficiais indicam que a população residente naquela área correspondia a mais de 98% de armênios. Quando eles convocaram um plebiscito, um referendo, para votar sobre a independência de Nagorno-Karabakh, logicamente que os azares não compareceram às urnas, até mesmo porque eram minorias e eram contrários a esse processo de consulta popular que culminou com a vitória esmagadora daqueles que eram favoráveis à independência de Nagorno-Karabakh. Então, podemos assim dizer que Nagorno-Karabakh passou a ser um Estado não reconhecido internacionalmente pela maioria dos países, localizado dentro do Azerbaijão. Essa população de Nagorno-Karabakh, sendo constituída majoritariamente por armênios cristãos, nós temos que levar em consideração aí também a questão religiosa. A maior parte da população do Azerbaijão, a maioria esmagadora, é islâmica, é muçulmana. Então, nós temos aí um ingrediente religioso que pode não ser considerado o fator determinante para a ocorrência do conflito, até mesmo porque durante muito tempo os dois povos viveram ali harmonicamente. Aquela região, aliás, é uma região multiétnica, né? Aquela área esteve sob dominação de vários impérios, o Império Persa, o Império Turco-Otomano, o Império Russo, e se nós aprofundarmos na história, veremos que aquela região, em diversos momentos da sua história, esteve sob a dominação de um determinado império. Então, na verdade, nós temos naquela área um mosaico de etnias. Por esse motivo, aquela área é conhecida como uma região multiétnica. Ora, essa derrota do Azerbaijão ficou engasgada na garganta, a verdade seja dita. O Azerbaijão perdeu a guerra, que se estendeu de 1991 a 1994. Então, na verdade, era de se esperar que, com o passar dos anos, o Azerbaijão iria tentar retomar aquilo que o seu governo, o governo de Baku, considera como território legitimamente pertencente ao Azerbaijão. E isso acabou gerando o conflito que eclodiu em setembro de 2020 e se estendeu até novembro do mesmo ano. Um conflito que acabou culminando aí com a morte de alguns milhares de pessoas. Ainda não se sabe ao certo a quantidade de vítimas fatais desse conflito, mas que, na verdade, esse conflito acabou culminando não só com a derrota dos armênios, que perderam parte dos territórios conquistados na guerra de 91 e 94, e o Azerbaijão retomando parte de Nagorno-Karabakh, e sendo assim, criando uma situação de tensão que acredito que se estenderá por muitos e muitos anos, porque o que eu estou observando dentro desse contexto geopolítico regional é que a Armênia vai tentar dar o troco. Lembrando que a Armênia, ela apoia a República de Artsakh, que é constituída por um povo de maioria armênia e também cristã. Nagorno-Karabakh, a princípio, é uma república autônoma, mas que tem forte influência da Armênia, e a Armênia considera essa área historicamente pertencente ao Estado armênio. Então, na verdade,
ao apoiar a independência de Nagorno-Karabakh do Azerbaijão, o governo armênio estava vislumbrando mais à frente a incorporação desse território. Então, é um contexto geopolítico um tanto quanto fácil de entender, não é complicado entender essa questão. Então, aqui nós temos o mapinha em amarelo, o Azerbaijão, aqui em cinza, a Armênia, e aqui a área de Nagorno-Karabakh, que foi ocupada ou que está sob o domínio do povo armênio. Vamos dar continuidade à nossa aulinha, falando um pouquinho, mais desse conflito que envolve aquela região, ou envolveu, porque o conflito já terminou, envolveu a então proclamada República de Artsakh, ou popularmente conhecida Nagorno-Karabakh. Então, há de se destacar aqui que dentro desse contexto do conflito, nós temos atores internacionais atuando, como, por exemplo, o Irã, que indiretamente apoia os armênios, a Turquia, que apoia o Azerbaijão, a Rússia, que, de certa forma, tem interesses tanto no Azerbaijão, que é um importante produtor de petróleo e gás natural na região do Cáucaso, inclusive aqui nós temos os Campos de Baku, uma importante região produtora de gás e petróleo, inclusive o gás produzido ali é levado até para a capital russa, Moscou. Lembrando que a Rússia também é um país que tem grandes reservas e figura entre os maiores produtores mundiais de petróleo. Mas a Rússia ela tem interesse dos dois lados. A Rússia ela vende armas para o Azerbaijão, a Rússia tem base militar dentro da Armênia, inclusive um acordo de proteção firmado com Yerevan, que é a capital da Armênia, o governo da Armênia, mas a Rússia ela não se envolveu diretamente nesse conflito, que fique bem claro. A Rússia ela foi um ator de mediação para buscar um acordo de paz ou um cessar-fogo entre os governos do Azerbaijão e da Armênia. Ela não atuou diretamente nem atendeu à solicitação do governo da Armênia em cumprir o acordo de proteção que havia sido firmado com a Rússia em 1992, porque o governo do presidente Putin alegou que a guerra estava ocorrendo em Nagorno-Karabakh e não em território armênio, que é reconhecido internacionalmente. Então, caso o Azerbaijão atacasse sim a Armênia, a Rússia poderia entrar no conflito em defesa do governo armênio, apesar de ter interesses envolvendo as duas partes, até mesmo porque tanto o Azerbaijão como a Armênia faziam parte da antiga União Soviética. Lá na Rússia, por exemplo, vivem cerca de 2 milhões de azeres. Quer dizer, é uma situação tanto quanto complicada. Aqui tem outros atores, o governo de Baku, do Azerbaijão, acusou a Geórgia de enviar armas para a Armênia. Enfim, aqui nós temos também outros atores internacionais atuando dentro desse conflito. A China ela tem interesses no Azerbaijão e na Armênia. A China ela tem promovido muitos investimentos lá no Azerbaijão, que inclusive é um estado que se encontra na extensão da nova Rota da Seda. Portanto, a China está procurando ampliar sua área de influência geopolítica internacional para a região do Cáucaso, e tanto interessa a ela investimentos no Azerbaijão, que inclusive é um grande produtor de petróleo e gás natural, como também interessa a ela firmar acordos, como tem firmado, com o governo armênio, que, apesar da Armênia não ser um país tão rico assim em recursos naturais,
existem recursos que interessam o governo chinês. E, logicamente, que dentro do contexto da geopolítica chinesa, a ampliação da sua área de influência pelo mundo é de suma importância para alcançar os objetivos geopolíticos traçados pelo governo de Pequim, ou Beijing, como é conhecida a capital chinesa. Aqui nós temos, né, essa questão desse conflito. Portanto, voltando a falar que, ao final do conflito de 1991-1994, né, com a derrota do Azerbaijão, foi firmado um cessar-fogo, e vocês vão reparar nesse mapa aqui algo interessante. O território do Azerbaijão ficou fracionado. Então, ele ficou fracionado em função da criação de Nagorno-Karabakh, inclusive com a implantação de um corredor ligando a Armênia até Nagorno-Karabakh, que foi aceito naquele momento do cessar-fogo de 1994, a criação desse corredor que pudesse ligar o enclave de Nagorno-Karabakh ao território da Armênia. Aqui nós temos essa questão do cessar-fogo, que a gente pode considerar muito instável, porque quando houve aquele cessar-fogo firmado em 1994, pode se destacar que esse cessar-fogo ele não veio acompanhado de um acordo de paz que pudesse estabelecer uma relação amistosa entre os dois estados, a Armênia e o Azerbaijão. Sendo assim, ao longo de quase 3 décadas, nós tivemos vários conflitos de menor proporção na região de fronteira entre Nagorno-Karabakh e o Azerbaijão, que era um prenúncio de uma nova guerra que a qualquer momento iria acontecer. Nesse período, o Azerbaijão, aproveitando-se das riquezas que o petróleo e o gás geram para o país, foi se fortalecendo militarmente. Então, o Azerbaijão hoje tem um poder militar muito maior do que o poder militar da Armênia. E numa guerra aberta entre o Azerbaijão e a Armênia, o Azerbaijão levaria vantagem. E considerando ainda o fato, né, da Turquia ter participado desse conflito recente, atacando posições armênias. A Turquia apoiando abertamente o Azerbaijão, até mesmo porque a Turquia ela quer ser um ator principal, ou um dos atores principais, nessa região de influência geopolítica existente no Cáucaso. A Turquia está procurando ampliar na região a sua área de influência. Então, o acordo firmado entre o governo turco e o governo do Azerbaijão, inclusive de apoio militar, é bastante interessante. Agora, a gente tem que levar em consideração outros aspectos, né? A Turquia é membro da OTAN, que a gente pode considerar a principal ameaça à Rússia. Aí vocês vão entendendo que nesse tabuleiro de xadrez existe uma complexidade enorme e que a movimentação das peças que compõem esse tabuleiro geopolítico na região do Cáucaso é extremamente complexa, porque envolve interesses diversos. Agora, eu posso garantir a vocês, se o Azerbaijão ele não fosse um país rico em petróleo e gás, ele não despertaria tanto interesse por parte de outras nações que querem manter aquela região sob a sua área de influência política, econômica, militar, ou simplesmente ampliar sua área de influência política, econômica, militar através de acordos firmados com os países dessa região. E dentro desse contexto entra o Azerbaijão, entra a Armênia.
Então nós temos aí esse cessar-fogo instável e acredito que o cessar-fogo firmado agora, recentemente, finalzinho do ano passado, entre as duas partes, que foi intermediado pelo governo russo e pelo do governo turco, um cessar-fogo de 5 anos, renováveis por mais 5, com a Rússia e a Turquia enviando tropas para o cumprimento desse cessar-fogo. Esse cessar-fogo, ele pode novamente se romper e um conflito generalizado ocorrer na região, o que, logicamente, traria para o teatro das operações militares outras forças internacionais e isso poderia se transformar numa região preocupante dentro do cenário internacional, dentro do cenário mundial. E eu acho que ninguém quer um conflito generalizado que possa trazer para o campo de batalha potências, inclusive o próprio Estados Unidos. Você vê que os atores que atuam ali é um tanto quanto, né, diversos, podemos assim dizer. Onde os Estados Unidos têm maior interesse? Na Armênia ou no Azerbaijão? No Azerbaijão. Os Estados Unidos encontraram no Azerbaijão uma alternativa de apoio logístico às suas forças militares que atuam no Afeganistão, que está ali pertinho, ao Paquistão, porque o regime do Paquistão é um tanto quanto, vamos dizer assim, imprevisível no que diz respeito a permitir que utilize o território do Paquistão para a realização de operações militares, por exemplo, contra os xiitas ou aqueles fundamentalistas islâmicos que atuam no Afeganistão e que durante muito tempo estiveram sob o controle daquele território. As milícias ou os talibãs, como ficaram conhecidos, que inclusive hoje são responsáveis ainda por boa parte dos atentados terroristas cometidos, não só dentro do território afegão, como no território do Paquistão. Mas o governo do Paquistão ele tem uma posição dúbia. Já o governo do Azerbaijão é mais moderado, é mais flexível. Então, o governo de Washington vê no Azerbaijão, né, uma maior segurança. Em função disso, os dois estados se aproximaram muito. Então, na verdade, aquela região do Cáucaso, por ter uma importância estratégica muito grande, ela traz para aquele teatro inúmeros atores, tornando aquela área um tanto quanto imprevisível também, a nível de conflitos e interesses geopolíticos e econômicos sobre a região, ok? Aqui nós temos, né, uma imagem da guerra de 2020, travada, né, entre os armênios e os azares, em Nagorno-Karabakh, enfim. E esse conflito, graças a Deus, chegou o momento de pacificação provisória. Esperamos que essa pacificação ela venha a ser definitiva, não provisória. Porque a guerra, na verdade, ela vai trazer, né, muita dor, muito sofrimento para os povos que estão envolvidos. Guerra, eu considero assim, guerra não tem vitorioso. Aquele que se diz vitorioso numa guerra é tão derrotado como aquele que perdeu, por causa da dor, do sofrimento, das mortes, dos prejuízos materiais que causam, enfim. Então, quando aqui a gente fala sobre a internacionalização do conflito, é justamente em razão dos inúmeros atores que têm interesse naquela região e que, direta e indiretamente, através do fornecimento de armas ou de algum tipo de apoio logístico, tiveram alguma atuação, alguma ingerência no conflito que envolveu recentemente os armênios e os azares.
Aqui nós temos, né, alguns gasodutos e oleodutos que saem da região do Mar Cáspio, né, atravessando o território do Azerbaijão, passando pela Geórgia e dali alcançando o Mar Negro e também passando pelo território turco. Então, como vocês podem ver, essa questão estratégica do Azerbaijão no que diz respeito ao suprimento de fontes de energia de origem fóssil para o continente europeu, e absorve uma parte considerável daquilo que o Azerbaijão exporta para vários países do mundo, torna essa região um tanto quanto interessante. Aqui você tem a Rússia, o limite da Rússia com o Azerbaijão. O mapa aqui ele só está destacando a Armênia e o Azerbaijão. Então aqui você tem a Rússia, aqui você tem a Geórgia, que também foi uma república que pertenceu à antiga União Soviética. E do lado de cá nós temos a Turquia. Aqui embaixo nós temos o Irã. Então você pode perceber que existem ali atores atuando em diversas frentes de interesse. E isso faz com que essa região, em função dos grandes depósitos de hidrocarbonetos, gás natural e petróleo, desperte tanto interesse às grandes potências mundiais. Esperamos que essa pacificação venha a ser definitiva e que os dois estados possam respeitar e reconhecer cada um o território do outro, para evitar no futuro uma nova guerra que trará novamente dor, sofrimento e morte para esses povos. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa aquele like, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal. Você sabe por quê? Aquilo que eu estou fazendo aqui é 0800. Eu não monetizei o canal. Então, tudo que eu estou fazendo é para levar ao aluno que vai fazer uma prova de vestibular, vai fazer o concurso da SpaceX, por exemplo, condições para que tenha uma base melhor para resolver as eventuais questões que, porventura, cobrem esses assuntos que estão sendo falados nessas aulas gravadas do canal Geogênio. Valeu, moçada! Um forte abraço! Um beijão no coração. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!